Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC, é uma das principais causas de morte e possíveis sequelas. A doença cerebrovascular atinge 16 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Em 2011, Renato entrou para as estatísticas. O empresário bem-sucedido teve sua rotina e carreira interrompidas por um AVC no tronco cerebral, um dos mais raros. Ele voltou de uma viagem internacional dos Estados Unidos e Canadá, onde estava 20 graus menos abaixo de zero. Então, confundiram essa dor de cabeça que ele voltou com gripe. E um médico diagnosticou gripe, o outro diagnosticou sinusite, e aí ele ficou no intervalo de uma semana e meia, sendo tratado por esses dois sintomas, até que ele perdeu força na perna. E aí eu imediatamente levei no hospital da cidade e ele vomitou muito. Então esse vômito, ele foi diagnosticado de indisposição estomacal. E no dia seguinte, logo cedo, levei para um hospital grande aqui em BH e como ele fez a tomografia e não detectou nada, ele foi diagnosticado com vírus adquirido no Canadá. A demora no diagnóstico, infelizmente, fez com que Renato ficasse com sequelas. E ele ficou 3 dias sem diagnóstico, então piorou muito o estado de saúde dele. Ele chegou a ficar em lock-in, que é uma síndrome do encarceramento, em que ele fica apenas com o movimento dos olhos, mas com o cognitivo totalmente preservado. E ele interrompeu todos os movimentos, fala, respiração, todo o batimento cardíaco, tudo foi comprometido. Diante da falta de informação, Sandra resolveu criar uma ONG para ajudar outras pessoas a identificarem os sintomas e procurarem ajuda o quanto antes. 80% não sabe o que é AVC, né? Mesmo confundindo com a palavra derrame, eles não sabem como ocorre, como reconhecer os sintomas. Então a gente alerta a população para 3 sintomas básicos, que é dor de cabeça súbita, fala enrolada, de repente você pede para a pessoa falar uma frase, se a pessoa não conseguir, muitas vezes é confundida nos hospitais e pronto atendimento, que a pessoa está bêbada, que a pessoa está drogada. Essa fala enrolada é um sintoma de AVC. Né? Perder de força nos membros, então você pede para a pessoa elevar os braços, se um braço não tiver força, é um sintoma de AVC. Em 2014, durante uma aula na faculdade, Dulcineia começou a sentir esses sintomas. Como já acompanhava o trabalho da ONG criada pela Sandra há algum tempo, ela pôde identificar que estava tendo um AVC e alertar a equipe médica que a atendeu. O atendimento rápido que Dulcineia teve foi essencial para que ela não ficasse com nenhuma sequela. Hoje eu sei que as primeiras 3 horas são fundamentais para salvar um paciente. E assim, de quando eu comecei a passar mal até o momento que eu estava dentro do hospital, não levou 1 hora. E o primeiro atendimento mesmo, que foi o soro, o medicamento, foi com no máximo uns 20 minutos. Então isso foi essencial, né? E eu acho que o que me salvou foi isso, sem dúvida. Graças às informações que obteve na página da Associação Mineira do AVC, a advogada tem uma vida normal. Hoje, Dulcineia faz parte da ONG que um dia salvou a sua vida. E o objetivo é apenas um. Eu gostaria que todo mundo não passasse pelo que eu passei e, ao mesmo tempo, se passar pelo que eu passei, tivesse o atendimento que eu tive. Então, o meu objetivo aqui na ONG hoje é passar informação, não só de a prevenção, que é muito importante, que no Brasil, infelizmente, a prevenção quase que não existe, né? E nós sabemos que hoje 40% dos pedidos de auxílio ao INSS é por AVC, né? Então, além de ter a prevenção, a gente trabalha para quando a pessoa tiver um AVC, ela não repetir esse AVC. Lembra do Renato, que também sofreu AVC e ficou com sequelas? Nesses 14 anos, ele teve algumas conquistas com o tratamento que faz. Para se comunicar, ele utiliza um aparelho óptico especial. Perguntei a ele como se sentia em relação à sua doença. A resposta é de surpreender.
Mesmo com todas as limitações, Renato escreveu um livro onde conta sua experiência pós-acidente vascular cerebral. Depois ele foi melhorando, né, com muita fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, TO. Então ele começou a ter movimento de cabeça, ele já foi saindo dessa síndrome. Como ele é muito inteligente e os olhos deles muito vivos, a gente pesquisou muito uma comunicação alternativa. Então, como a gente falava muito com ele, a gente descobriu um mouse ótico em que ele poderia falar, comunicar através, inclusive, de internet, né, WhatsApp. E aí ele possibilitou dele contar o que ele passou e aí se transformou em um livro, né? E esse livro ele conta toda a trajetória de internação antes e depois do AVC. Aí está a brilhante matéria da nossa querida Vanessa Nício aí também sobre o AVC. E nós vamos falar agora mais sobre esse assunto tão importante e com dados ainda mais assustadores, principalmente para nós, em nível de Brasil. E para nos dar números e para nos falar sobre o AVC, nós recebemos aqui o neurocirurgião Orlandil Donato, que aqui está conosco. Doutor Orlandil, prazer. Muito prazer. Prazer, Sérgio. meu. Carol, sentiu o timbre da voz dele, Carol? Você viu? A nossa fonoaudióloga Falando. faria a análise completa. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Doutor Orlando, obrigado. Ali nós lemos que 16 milhões de pessoas são acometidas pelo AVC no mundo inteiro. O senhor estava me falando o que o AVC representa para nós hoje em nível de Brasil, para que o telespectador entenda a gravidade desse problema e dessa enfermidade. Isso é muito importante. Isso aí são estatísticas mundiais, né? Quando a gente pensa mundialmente, o AVC é a segunda causa de óbito em pessoas acima de 60 anos. Quando a gente fala em Brasil, ele é a principal causa de óbito. Então, disso aí a gente vê a importância do AVC. Aí, olha só, a principal causa aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E eu queria perguntar, quais são os fatores de risco com relação ao AVC? Em relação ao AVC, são inúmeros fatores de risco, mas os principais, os certo. mais responsáveis, o que chama atenção em primeiro lugar, disparadamente, é a pressão alta, né, a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes, né, e as alterações do colesterol, as dislipidemias, né, são as principais causas assim, disparadas do acidente vascular cerebral. Doutor Orlandil, uma pergunta para o senhor. Vamos pelo básico. O que é o AVC? Seria correto falar AVC ou AVE e as diferenças que entre eles pode haver aí? Os tipos, né, de acidentes vasculares. Perfeito. Essa pergunta é bem interessante, assim. O AVC é um termo que ele é técnico, né, mas não é tão técnico. O termo mais correto atualmente é acidente vascular encefálico. Porque o AVC, quando a gente pensa no AVC, é como se tivesse um acometimento só do tecido cerebral. Quando a gente fala encefálico, existem outras regiões, por exemplo, a região do tronco encefálico, que também é acometido. Então, o termo mais técnico, mais correto é acidente vascular encefálico, pensa em acidente vascular cerebral, e depois, quando a gente pensa no popular, a gente vem para o derrame, né? O que é o derrame, o que é o AVC, o acidente vascular encefálico? A gente tem que pensar em dois tipos, né? Tem o isquêmico, né, e o hemorrágico. O mais frequente de todos, assim, disparadamente, é o acidente vascular cerebral isquêmico, né? Praticamente 87% dos casos e 13% dos casos vai para o AVC hemorrágico, né? Voltando para o AVC isquêmico, né? O que é o AVC isquêmico? O pensamento é simples, né? Como é que o sangue chega na cabeça da gente, né? No cérebro, no tecido encefálico, né? O coração bombeia esse sangue e a partir daí esse sangue leva nutrientes, principalmente glicose, né? Açúcar e oxigênio para o cérebro. O que acontece? O paciente, ele tem corta esse fluxo de sangue para a cabeça. O sangue não consegue chegar lá por algum motivo. Na maioria dos casos é pela formação de um trombo. Se esse sangue não chega lá, se falta glicose, falta açúcar e oxigênio, o tecido cerebral vai morrer, o tecido cerebral. Esse é o isquêmico. O hemorrágico é diferente. O acidente vascular encefálico hemorrágico, o derrame, o hemorrágico, acontece o seguinte, normalmente, na maioria dos casos, 10% dos casos, há um rompimento do vaso e a partir daí o sangue começa a
extravasar, ele vai para o tecido cerebral e da mesma forma ele não consegue receber oxigênio e glicose. São os dois principais tipos. E existem assim, sinais de aviso com relação ao AVC? A pessoa vai sentindo algumas coisas, isso pode ser um alerta para aquele que pode estar quase sendo acometido aí do AVC, doutor? Tem sinais de aviso, sim, principalmente. O que acontece é que nem todos os pacientes que têm AVC, os sintomas iniciam e permanecem, né? Acontece em alguns pacientes que ele tem os sintomas e depois de algumas horas ou minutos esse sintoma desaparece. O paciente normalmente ele queixa que está sentindo uma dormência, normalmente escolhe só um lado do corpo. O paciente refere que ele afirma que está sentindo uma dormência na face, uma dormência no braço. Ele fala, meu lado direito, meu lado esquerdo ficou fraco e depois voltou ao normal. Mas ele acha, ele não valoriza aquilo ali. Dormências assim, tem essa ligação? Então? Normalmente a dormência que ela pega só um lado do corpo, que ela pega a face, o braço e a perna, ela tem um valor significativo maior. A dormência que é só na ponta dos dedos, ela é menos significativa. Mas esses aí são os principais, assim, que o paciente Dores de cabeça excessiva, isso pode ser? Dor de cabeça é um ponto extremamente importante, né? Que as pessoas ficam com muito medo, né? Elas pensam logo que tem um aneurisma, alguma coisa. Existem padrões de dor de cabeça. O que chama atenção é a dor de cabeça de forte intensidade. Aquela dor de cabeça que o paciente afirma que é a pior da vida, que ele nunca teve isso. Que normalmente é uma causa de derrame do tipo hemorrágico, aneurismático, por exemplo, aneurisma cerebral que rompe. Existe a cefaleia sentinela que eles chamam, por exemplo. O paciente 30 dias antes de apresentar o AVC, ele apresenta uma cefaleia intensa, súbita, né? Também que é uma das piores cefaleias que ele tem, e ele não valoriza e melhora isso aí. Isso é um pequeno sangramento. Depois, uns 30 dias mais ou menos, volta a sangrar, só que de forma mais intensa. A questão da faixa etária aí, o que influencia? Porque a gente sabe que, por exemplo, as doenças do coração hoje já não tem tanto assim aquela faixa de risco. Para o acidente vascular encefálico, tem alguma faixa etária assim que seja considerada de risco? Tem. Essa prevalência aí, vamos dizer? É uma pergunta boa. Normalmente 60 anos de idade. A partir dos 60 anos de idade, é uma faixa etária que tem que se preocupar bastante, onde há uma maior prevalência do acidente vascular encefálico, ou do AVC ou derrame. Só que o AVC ele pode ocorrer em qualquer faixa etária, desde o recém-nascido até o jovem, o adulto jovem. O que leva um adulto jovem a sofrer o AVE? Olha, tem três principais causas, né, que a gente observa. Aqueles pacientes que desenvolvem sintomas, né, desenvolvem aumento da pressão precocemente, ele não faz o acompanhamento, né? E também dois outros pontos também. Os pacientes, às vezes, que fazem uso de esteroides, anabolizantes, também é um fator de risco para AVC. E os pacientes que usam drogas mesmo, drogadito, principalmente a cocaína, também está relacionado ao AVC, mais do tipo hemorrágico. E prevenção ao AVC? Atividade física e quais outras podem ajudar ou não? O que a gente pode, alimentação também? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Esse é o que a gente sempre orienta para os pacientes, né? Você tem que ter hábitos de vida saudáveis mesmo. Do ponto de vista mental, né? Tá sempre bem com a vida. E fazer um acompanhamento médico regular, fazer atividade física, fazer a sua caminhada, cuidar da sua alimentação, né? Cuidar da pressão, tomar a medicação corretamente, né? O que a gente observa é que muitos pacientes têm um diagnóstico de pressão alta, entendi. mas não tomam medicamento, minha pressão está controlada, não uso mais o medicamento. Controlar o colesterol, ver se fazer a glicemia, fazer o acompanhamento com o seu médico, principalmente o médico mais próximo, o clínico geral, identificar esses fatores e tratar. Mas bons hábitos de vida são assim essenciais para evitar isso, prevenir. Doutor, chega aqui pra gente no nosso... Vini, presta atenção, no nosso WhatsApp, 984029756. Muito bem. Chegou aqui a participação da Maria Cecília, e ela, pelo DDD aqui, deve ser aqui de Belo Horizonte mesmo. Aqui, ó. Ela pergunta assim: gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Orlandil. Tem casos de AVC que é necessário ter que fazer alguma cirurgia? Uma tia minha teve que fazer, mas não entendi o porquê. Aí ela está pedindo aqui para mandar um beijo
para ela. Um beijo, Maria Cecília, um beijo meu e um beijo da nossa querida Carol Jade, Malta Oficial. Obrigada por participar aqui conosco, estar conectada. Um beijo também para a Maria Cecília. Essa é uma pergunta interessante. Normalmente os AVCs, né, o derrame, que ele pega uma área grande, né, ele obstrui, né, deixa de ter fluxo de sangue, um vaso maior, uma isquemia grande da cabeça, o paciente tem um aumento de pressão tão grande na cabeça que é necessário você fazer uma descompressão nesses pacientes, uma descompressão cirúrgica. Então tem momentos que o AVC é tão grande, pega um tecido tão grande na cabeça, que você tem que fazer uma cirurgia, você tem que tirar uma parte grande da calota craniana, para esse cérebro, quando o cérebro tem um AVC, tem toda uma sequência, né, de sofrimento desse tecido que acaba morrendo, que leva a um inchaço, a um edema cerebral. Então, quando você tira, quando o AVC é grande, tem esse edema cerebral, você tira uma parte da calota craniana para esse cérebro poder expandir e, consequentemente... É uma forma de controlar essa pressão. Controlar a pressão, porque a maioria dos pacientes, até 85% dos pacientes que têm esse AVC, que a gente chama maligno, que tem esse AVC maligno, se você não aliviar essa pressão, 85% acaba falecendo. E uma coisa interessante nisso aí, só dando uma desviada aqui, claro, é a forma de conservação dessa calota craniana aí, né? Quando foi feito, como é que é feita a conservação dela isso é um aspecto bem interessante. Olha, Carol, você sabia dessa? Tem duas opções, né, normalmente. Uma são os bancos de ossos, né, que você manda essa calota craniana e eles deixam guardado. Depois que normalmente com 21 dias do AVC, quando aquele inchaço diminui, você faz a cirurgia e volta a calota craniana. Porque quando você está sem... Essa é a primeira opção, você já está assim, veja a segunda. Aí a segunda opção, né, que na maior parte dos serviços que é utilizado, a gente guarda o osso aqui na barriga mesmo, logo abaixo da pele a gente guarda desse osso. Eu achei isso incrível e eu aprendi sobre isso com o nosso querido pastor José Raimundo, lá do Ministério Louvor da Igreja da Lagoinha. Um beijo para ele, para Adriana e para as meninas. Eu achei isso interessantíssimo. Eu falei, gente, como que os recursos são, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.